Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi gravar a tag dos 50%, que é um vídeo onde eu falo das leituras que eu fiz nos 6 primeiros meses desse ano. Então eu vou começar com O Domínio, do Steve Alten, que é um livro que vai abordar a profecia maia de que no ano de 2012 o mundo acabaria. Então aqui a gente conhece o Julius Gabriel, que ele é um arqueólogo, que acredita que essa profecia de fato vai acontecer, então ele se coloca nessa missão de ajudar a humanidade e impedir que essa profecia aconteça. Só que ele morre e essa missão é passada para o seu filho, o Michael. Então nesse livro a gente acompanha a trajetória do Michael tentando impedir que a profecia maia aconteça. A premissa do livro é muito boa. É um tema que me interessa muito, civilizações antigas, e aqui ele passa por alguns monumentos históricos, como Machu Picchu, as pirâmides do Egito, Stonehenge. Só que eu não gostei da escrita do autor. Eu não gostei como o livro foi desenvolvido, não gostei do desenvolvimento dos personagens. Os obstáculos eles são superados muito rápido, então não tem aquela tensão. Sem falar que os personagens eles não são explorados profundamente, o romance é fraco, mas um ponto positivo desse livro é o diário do Julius Gabriel. Como ele morre, a gente tem contato com a pesquisa dele, ele passa anos da vida dele pesquisando sobre essa profecia através de páginas do diário. Então, os capítulos são intercalados com essas páginas, imagens que contextualizam o local e as pesquisas. Aqui a gente percebe que o trabalho do autor em relação à pesquisa desses pontos históricos foi muito boa, mas de verdade eu não gostei da forma como ele desenvolveu a narrativa, não me prendeu. A passagem, o fluxo do tempo, as coisas acontecem assim muito rápido, então pra mim, do jeito que ele escreveu, não funcionou a história. Próximo livro é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, e eu tava muito ansiosa pra ler essa história porque é um clássico. Esse me fisgou, do começo ao fim. Bom, aqui a gente conhece a história da Catherine e do Heathcliff, e um ponto positivo dessa narrativa é que ele não é contado por nenhum dos protagonistas, ele é contado por personagens secundários que acompanharam os dois. O relacionamento entre eles é problemático, é um relacionamento tóxico, os dois são tóxicos, mas não deixa de ser reflexivo e a história me surpreendeu. Eu gostei muito da escrita da Emily Brontë. Pela época que o livro foi escrito, eu fiquei completamente rendida pela escrita dela. Ele é um dos meus favoritos e apesar de não ser uma história romântica que termina com um final feliz, ele é uma história pesada, então fica esse alerta pra você que está esperando um romance de arrancar suspiros, não é isso que você vai encontrar. Pra mim é uma história triste, mas nos faz pensar sobre até que ponto é saudável a gente ir atrás de uma pessoa que a gente ama, sabe? Se aquele relacionamento não nos faz bem, então é melhor seguir em frente e deixar que cada um siga a sua vida. Eu nunca achei que eu pudesse odiar tanto um personagem como eu odiei o Heathcliff, mas foi uma boa leitura. É um dos meus favoritos também e eu pretendo reler esse livro porque eu de fato gostei muito. E fica dicas para você que também curte clássicos e ainda não leu. O Morro dos Ventos Vivantes, pode dar uma chance, vai valer a pena. Próximo livro é Minha Sombria Vanessa, da Kate Elizabeth Russell. Esse livro ele foi bem pesado, ele me deixou meio mal pelo tema, mas eu acho que foi uma leitura necessária, porque aqui a gente entra na cabeça da vítima de um relacionamento abusivo. Não é uma história de amor. A Vanessa ela se envolve com um professor de um colégio interno que é bem mais velho que ela. Então aqui ele vai falar de abuso sexual, de abuso mental também, porque ele faz isso muito com ela. Como a história é narrada do ponto de vista da Vanessa, é a Vanessa que narra a história, ela muitas vezes se questiona se o que ela teve com esse professor foi de fato um relacionamento abusivo, se ela sofreu pedofilia. Porque ela, como era muito jovem, ela foi muito manipulada por ele. É uma pessoa mais velha, né? Tem muito mais experiência e ele se aproveitou da inocência dela. Tem muitos gatilhos. É um livro indicado para maiores de 18 anos
e saiba que você precisa estar bem para ler essa história, porque não é recomendado para todo mundo, mas eu acho que é um assunto necessário, já que ele fala da mulher, ela aceitando o fato de que ela sofreu uma relação abusiva e compartilhando essa história para que outras mulheres não passem por isso. Porque às vezes é muito difícil para a vítima se aceitar como vítima. Ela não tem culpa de nada. Ela era uma adolescente, uma criança que ainda estava aprendendo, estava amadurecendo e se desenvolvendo. Então, é uma leitura difícil. Eu dei 5 estrelas porque eu gostei muito da narrativa da autora. Ela de fato conseguiu fazer com que eu entrasse na cabeça da Vanessa e entendesse tudo que ela passou, as escolhas que ela teve, por mais que eu não concordasse de jeito nenhum com o que ela estava fazendo. Leiam se vocês estiverem preparados. Próximo livro é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse livro ele tem adaptação. É uma série que eu acho que já tem 4 temporadas. É uma das melhores distopias que eu já li. Apesar de que eu fiquei muito indignada com o que eles fazem com as mulheres nesse livro. Porque é que as mulheres elas são tratadas como objetos, elas não têm nenhum direito, principalmente as mulheres que ainda conseguem ter filhos. Então, nessa sociedade, eles passam por uma revolução teocrática e aí as mulheres elas são completamente subjugadas e isso me deixou assim indignada. Foi chegando no final da história e eu não conseguia acreditar que nada fosse mudar, sabe? Eu tava torcendo para que algo acontecesse e elas fossem liberadas dessa situação, porque é inacreditável o que elas passam aqui. E não é muito longe do que a gente vive, né? Nós mulheres ainda estamos tentando nos inserir na sociedade como participantes ativas e com direitos, e apesar de que muita coisa mudou, ainda não estamos assim, ainda não chegamos onde queremos chegar. Ainda não tem a igualdade que é nosso direito de fato. Então tem muita luta pela frente e também é uma leitura necessária, principalmente para as mulheres, porque a gente consegue refletir muita coisa e consegue comparar muita coisa com os tempos que a gente vive. É uma leitura que causa essa reflexão e é super indicada. Então, saindo de histórias pesadas, agora a gente vai para um romance leve que é Procura-se o Marido, da Karina Ricci. E esse é um livro que me arrancou diversas risadas ao longo da leitura, porque a Alice é uma personagem muito divertida. E ela e o Max, eles são um casal, assim, com muita química. Eu adorei ver a dinâmica entre eles, porque eles são complementares. Então eles aprendem muito um com o outro e eu achei muito interessante ver esse amadurecimento dos personagens. Então é uma leitura leve, apesar do livro ser longo, eu li ele muito rápido. Karina Ricci é uma autora nacional que eu adoro e eu recomendo para todo mundo que também gosta de romances, principalmente romances fofos e clichês, onde a gente sabe que o casal vai ficar junto e não deixa de ser surpreendente a escrita dela. É muito leve e fluida, então se você precisa de uma leitura que vai te deixar feliz, leia os livros da Karina Ricci. Agora eu vou falar de outra autora nacional, que é a Juliana Parrini. Eu li depois do que aconteceu e foi uma história que me surpreendeu, porque, bom, aqui a gente conhece a Isabel, que ela acabou de passar por uma situação complicada com o ex-noivo dela. Então, quando eu li isso, eu fiquei imaginando que era uma coisa. Então, no final, eu descobri que eu estava errada. Então, o ponto positivo para a autora foi que ela conseguiu me surpreender com o que aconteceu. A gente acompanha o romance dela com o Daniel. Então, ela tá, depois de um ano que ela acabou com o noivado, ela ainda tá tentando superar essa situação. Mas aí ela se depara com o Daniel e tem o amor à primeira vista, que é outro tipo de romance que eu adoro. Eles também têm uma química muito boa e ela tá naquela indecisão se ela está pronta para seguir em frente. Então aqui, muito mais do que o romance, o livro ele fala sobre amizade, sobre superação, sobre esquizofrenia, amor próprio e desenvolvimento pessoal. Eu adorei a leitura, adorei a escrita da Juliana. Algo interessante que ela fez nesse livro foi colocar trechos de música em que a personagem estava ouvindo no momento, o que deixou a leitura muito mais imersiva. Eu só não dei 5 estrelas porque eu não gostei do que aconteceu no final, mas é algo meu,
porque eu acho que a Isabel merecia ser feliz. Mas me deixou louca pra ler o segundo volume, o que também é bom, né? Bom, esse ano eu li o meu primeiro livro em inglês, que é A Esposa do Viajante do Tempo. Então aqui a gente conhece o Henry, que ele tem uma condição genética que faz com que ele viaje no tempo. É uma história, assim, que não tem uma linha do tempo linear, porque o Henry viaja no tempo, então a gente fica o tempo todo acompanhando as viagens dele para ajudar a gente, nós leitores, a se situar na história. A autora, ela coloca no início dos capítulos o Henry com a idade que ele tem e no ano em que ele se encontra. Foi uma leitura muito intensa, o que me surpreendeu porque, como é um livro em inglês, eu fiquei com receio de que eu não fosse ter os mesmos sentimentos que eu tenho quando um livro me fisga em português. Esse foi um ponto muito positivo, porque eu consegui me envolver na história, o que foi muito legal. Bom, eu deveria ter pegado um livro menor, porque esse livro tem umas 600 páginas, o que não ajudou muito, porque eu levei um bom tempo pra ler, já que eu não tô acostumada a ler em outro idioma. Mas como eu peguei um tema que eu gosto, eu acho que isso foi um ponto positivo que me ajudou a terminar a história. E eu fico muito feliz que eu tenha terminado, porque o final é, assim, devastador. Chorei muito nesse final. Mas é uma história que vale a pena ser lida. Eu sei que tem adaptação, que eu ainda não vi, mas eu fiquei curiosa pra ver como é que eles colocaram essas viagens no tempo em um filme. E é isso, gente. Se você gosta de viagem no tempo, essa é uma história imperdível. Eu li outro clássico esse ano, que foi Persuasão. Eu sou apaixonada pela escrita da Jane Austen. Gosto muito das críticas sociais que ela faz, assim, de forma indireta dos livros dela, principalmente em relação ao papel da mulher na sociedade. E Persuasão não poderia ser diferente. Aqui a gente conhece a Anne, que ela é a filha mais nova de uma família que pertence a uma classe social mais alta. Então, quando ela chega ali próxima à idade de se casar, ela conhece um rapaz que ele não tem muito dinheiro, não tem muitos pertences, então ela é persuadida a não se casar com ele. Só que ela era completamente apaixonada por ele, então ela começa a se questionar se ela fez a escolha certa de fato, mas eles têm a oportunidade de se reencontrar e aí tudo isso volta à tona, esses sentimentos voltam à tona. Então é um livro muito divertido de se ler e como ele se passa na época em que a Jane Austen viveu, né? Aqui a gente ainda tem aquelas muitas visitas entre as casas, muitas conversas e fofocas, que é o que eles faziam mesmo naquela época, e o que deixa a história mais divertida, e eu adorei. Orgulho e Preconceito ainda é meu livro favorito, mas Persuasão é bem divertido. E o romance, então, é o tipo de romance que a gente fica super feliz quando o casalzinho pega na mão, sabe? É muito bom. Então, agora falando de Nona Casa da Leigh Bardugo, esse foi um dos melhores livros que eu li esse ano. É o primeiro livro que eu tive contato com a Leigh Bardugo, é o primeiro livro adulto dela, então saibam que se você quiser ler esse livro, ele é indicado para maiores de 18 anos, porque ele tem diversos gatilhos, como assassinato, manipulação, abuso sexual, consumo de drogas, violência e diversos outros. Então, esteja avisado se você quiser ler esse livro, mas ele aborda um assunto que eu gosto muito, que é magia. Em uma universidade, imagina você estar em Yale e fazer parte de uma das 9 casas em que as pessoas aprendem a usar magia. É uma história do estilo de Dark Academy, então é uma história meio sombria. E eu gostei muito da escrita dela e da construção dos personagens. A Galaxy é uma personagem feminina muito forte. Gostei de como ela construiu essa personagem. Gostei do desenvolvimento dela. Apesar de que não concordei com algumas atitudes, mas é compreensível o que ela fez. Sem falar que tem diversos pontos de viradas na história. A gente é surpreendida a cada página e principalmente no final desse livro, do meio pro fim, não consegui parar de ler. Eu fiquei completamente imersa nessa história e eu só queria saber o que ia acontecer depois. Ele vai ter adaptação, ele foi comprado, se eu não me engano, pela Amazon, então a Amazon vai desenvolver uma série desse livro que eu tô louca pra ver. Se você gosta desse tema de magia e tá afim de ler algo que se passa assim com jovens adultos, né? Personagens que estão na universidade, essa é uma leitura super recomendada. E esteja preparado para muito suspense
e muitas reviravoltas. Outro livro que eu li esse ano e que me inspirou muito e que, bom, foi um dos motivos para eu criar esse canal, foi Estúpida Eu, da Camila Coutinho. Eu conheci a história da Camila através desse livro. Ela começou com um blog e hoje ela é uma influencer digital. Quando ela começou com o blog, ela não fazia ideia de onde ela ia chegar, mas como ela era apaixonada pelo que ela fazia, ela correu atrás, ela criou as suas oportunidades e ela não desistiu em nenhum momento. Então, pra mim, foi uma história inspiradora. Como eu gosto de falar de livros, eu pensei, por que não? Vamos criar um canal na internet e falar de livros, né? O que pode dar errado. Então, se você está precisando de inspiração, leia Estúpida Eu, porque eu acho que vale super a pena, principalmente se você é uma jovem mulher nesse Brasil e que está querendo conquistar o seu lugar. O primeiro livro que eu terminei de ler esse ano foi O Poder do Subconsciente. Ele também foi um grande influenciador para que eu pudesse criar esse canal, porque ele fala do papel dos nossos pensamentos ao criar a nossa realidade. Esse é um livro de não ficção que eu particularmente adoro esse tipo de leitura, porque faz com que eu reflita muito sobre aonde eu quero chegar e a forma como eu estou construindo a minha vida. E O Poder do Subconsciente, ele fala exatamente disso, do nosso papel como criador da nossa realidade. Então, foi ele que abriu a minha mente para novas possibilidades e eu fico muito feliz de eu ter feito essa leitura. Se você gosta de mais dessa parte de psicologia, de entender como a nossa mente funciona, é uma leitura muito válida e eu acredito que possa ampliar os seus horizontes. E sem falar que ele é um livro muito prático, ele tem alguns exercícios que nos ajudam a colocar esses ensinamentos em prática. Porque o objetivo do autor, o Joseph Murphy, é fazer com que a gente assuma o controle da nossa vida. Então, se você precisa desse empurrãozinho para criar sua realidade, leia O Poder Subconsciente. Outro livro de não ficção que eu li esse ano foi Grande Magia, da Elizabeth, que virou meu favorito da vida, que eu vou indicar pra qualquer pessoa e em qualquer momento, em qualquer situação. Fiquei completamente apaixonada pela escrita da autora. E aqui ela vai falar de vida criativa sem medo. Se você acha que você não é criativo, você está enganado, porque somos humanos e todos nós temos um poder de criacional que a gente não faz ideia. A gente só tem que se permitir liberar esse lado, porque muitas vezes a gente tem medo de colocar as nossas ideias para fora. A gente tem medo de ser quem a gente é de verdade, pelo simples fato de não de ter receio de não ser aceito pelo outro. Mas a gente tá vivendo a nossa vida, então a gente tem que arriscar, a gente tem que colocar as nossas ideias para fora. Porque o mundo das ideias tá aí, só tá esperando você aí assumir a coragem de colocá-lo em movimento. Então é um livro também que me inspirou muito, porque ele fala também de nunca desistir. Não são todas as ideias que vão dar certo e isso não é nenhum problema. O importante é fazer aquilo que te faz feliz. E é isso que eu estou fazendo. Enquanto eu estiver feliz com o que eu estou fazendo aqui nesse canal, eu vou continuar fazendo. E é isso, gente. Se vocês precisam de uma inspiração, de um toque de magia na vida de vocês, leiam esse livro. É maravilhoso. E por último, e não menos importante, porque foi a melhor leitura do ano até agora, é esse livro de fantasia aqui, esse pequeno calhamaço de 900 páginas, que é Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maas. Esse é o primeiro livro que eu leio da autora e eu gostei muito do fato da Bryce, que é a personagem principal desse livro, ser uma mulher forte, independente, que corre atrás dos seus sonhos e que faz o que quer sem importar com a opinião dos outros. Então, pra mim, é uma personagem muito inspiradora. E a amizade que ela tem com a Danica nesse livro também é um ponto de inspiração, porque a Bryce, ela é do tipo de personagem que é muito altruísta. Ela coloca os outros em primeiro lugar. Ela faz de tudo pelos amigos e por aqueles que ela ama. Ela tá tentando criar uma carreira e apesar da sociedade dela, onde ela está inserida, não a aceitar muito bem, porque ela é uma semiférica, e os féricos aqui, eles têm muito essa questão de ter o sangue puro, ela sofre muito preconceito. Ela é muito julgada pelo estilo de vida do que ela leva, e ela não deixa que isso a abale. Eu
Fiquei completamente apaixonada pela Bryce. E, é um livro indicado também para maiores de 18 anos, porque tem alguns gatilhos. E tem um romance, assim, mais hot. Ai, eu tô louca pra ler os outros livros da série. No começo ele pode ser confuso, porque a Sarah, ela simplesmente joga todos os acontecimentos, assim, políticos, o contexto histórico de guerras e política da sociedade pra gente. Então, tem muitos personagens. Pode parecer que ela só tá jogando fatos aleatórios, mas no final tudo isso se conecta e faz muito sentido. Também tem muitas reviravoltas e eu fiquei muito surpreendida no final. Então, se vocês querem ler um livro de fantasia, vou recomendar sempre. Eu já falei demais, deu meia hora de vídeo. Nunca gravei um vídeo tão longo assim, mas me digam aí vocês qual foi a melhor leitura que vocês fizeram até agora. E é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Me digam que se vocês ficaram curiosos com algum dos livros que eu citei. Não esquecem de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Curtir, compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário super fofo aqui embaixo. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.